pessoal, tudo bem? Eu dei uma sumida de uma semana que eu passei muito mal. Peguei uma gripe que eu fiquei uns 3 dias com a garganta bem inflamada, que eu conversava bem pouco e era bem ruim, então eu conseguia gravar. E depois eu fiquei 3 dias com o nariz bem entupido, o que também me impedia de gravar, porque sempre a hora ou outra acabava saindo meleca, né? Essas coisas normais de gripe, eu também não estava conseguindo falar direito. Mas hoje, voltando aos conteúdos normais, passando só para dar essa satisfação, que foi por isso que eu sumi. O vídeo está saindo hoje na terça, mas vai ter também quarta, que eu vou gravar na terça, o pré-jogo, que é tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Só para deixar essas informações, porque eu fiquei essa semana sem gravar e infelizmente perdi conteúdo, né? Eu fiz os vídeos tudo junto, cada um vai ter o escudo de um time, que é para poder simbolizar, para você se encontrar. Se você quer ver o da América, vai ter o escudinho da América, do Atlético, do Cruzeiro, cada um em seu devido lugar, para você não ter que esperar o tempo demais para poder ver o vídeo do seu time. Agora, bora pro vídeo de cada jogo que aconteceu nesse fim de semana. Começamos falando primeiro do Atlético. E cara, como eu posso dizer, já não se esperava muito do jogo. E ele conseguiu ser pior do que se esperava. Vou consertar a câmera agora, que pra mim tá muito. Acho que agora vai dar. Pra mim tava muito alta. Foi um jogo que, cara. É. Primeiro que, né? Como foi o desenrolar do jogo? Um jogo com um gramado ruim, um time do Atlético vindo do sul. Vou consertar a câmera. Mas vindo do sul direto para o norte, então os caras já estavam cansados. Ainda foi um jogo muito importante, que foi a classificação na Copa do Brasil em cima do Juventude, contra um time desesperado, que ia recuar de qualquer jeito, e se pressionar, se pressionar ruim. E através de tudo isso, o Atlético arranca mais um empate, né? No total ficou 5-5 entre as duas equipes neste ano. E cara, hum, muito apático o jogo. Mas, para quem acompanha os jogos tudo, eu diria que não foi nenhuma surpresa. Porque o Barba é constante em ser inconstante. Como assim? Ele jogou com esse jogo, contra o Bragantino ele vai bem. Salvo engano, o próximo adversário é o Grêmio, ele vai e joga mal contra o Grêmio. Acho que já é a volta, ele elimina o Bragantino. Salvo engano, acho que depois do Grêmio, eu não lembro se é o Inter, mas não. Eu vou fazer depois um pré-jogo só dos brasileiros quando passar a Sul-Americana. Mas assim, o Atlético é constante em ser inconstante. Então, se igual, jogou bem contra o Juventude, errou muito gol? Errou, mas pressionou muito bem. Mas nesse jogo, cara, que jogo ruim. Muito ruim. Jogos esquecíveis. Não tão esquecível porque teve muita falha. Agora eu vou falar dos elencos, porque foi um jogo ruim. Mas para resumir no geral o que foi, um Remo que no primeiro tempo começou pressionando e tentou se defender. Só que como é um time, né, que é o 19º colocado, tentar se defender não é uma boa ideia, o Atlético conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, porém o Atlético voltou se defendendo e como o futebol não presenteia os covardes, o Remo conseguiu arrancar o empate. Poderia ter virado se tivesse uma certa qualidade, mas foi mais uma pressão
como eu posso dizer, foi como se fosse uma faca sem ponta tentando cortar um pão. E que você sabe o resultado, aí fica todo estraçalhado, fica feio. E esse foi um resumo do jogo. Foi o Remo atacando a defesa do Atlético e com uma faca sem ponta tentando cortar um pão. E quem nos protagonizou essa partida horrorosa pré-Dia dos Pais? O Remo veio com o Matheus Rangel, Matheus Alexandre, Marlon, Matheus Felipe, Mike, Zé Alisson, Leonel Pico, Pikachu, Zé Ricardo, o Jajá, que jogou no Cruzeiro, e Gabriel Togliari. Já não, né? Mas o Atlético veio com Everson, Pacini, Vitor Hugo, Juan, o Preciado, o Alan Franco, o Maicon, Cissé, Bernard, Renier e o Alan Minda. Desses, do primeiro tempo, o trio de ataque para mim muito bom, tá? Inclusive, eu vou até fazer uma certa crítica ao Barba, mas muito bom esse ataque que ficou no primeiro tempo. Eu gostei muito principalmente Bernardo e Renier. Alaminda eu senti um pouco abaixo, mas ainda bom na partida. Meio de campo, todo mundo bem ruim. Maicon ainda não se reencontrou ao futebol após a Copa. Alan Franco, que né, sempre que joga você tira o R, né? Não, errei. Você tira o N, né? Você tira o N, essas sempre são as partidas do Alan Franco. Cissé abaixo, mas o jogo jogou, eu confundi com o jogo de ida, ele jogou o jogo da volta, então né, o cara saiu do sul direto para o norte, saiu de um frio extremo para um lugar que quase um jogo de altitude, que é muito abafado, então normal o garoto na sequência não conseguiu jogar bem. O Pacini e o Preciado eu gostei da partida dos dois. Vitor Hugo e o Juan Tressor acho que não chegaram a ter muito assim, nossa, partida horrorosa, mas também não foi uma partida primordial. E o Everson muito abaixo. Eu não lembro de cabeça assim, eu teria que rever, né, jogos, mas eu não tenho tempo para isso, então fica aquém. Mas se você lembrar, pode pôr nos comentários. Mas o Everson, eu não lembro de uma partida tão ruim do Everson assim no Atlético. Muitas partidas, ou ele era um meio termo, ou era sempre o melhor, mas nunca o pior. Já os que entraram no segundo tempo, teve o VH, o Cassiera e o Coelho, e também o Igor Gomes e o Borbas. O Borbas, para mim, não teve muito tempo de apresentar futebol. O Coelho, ele entrou para mim abaixo da Laminda, mas ainda com aquele esforço que ele tem, que eu curto bastante, que é aquele cara esforçado que sempre busca driblar, busca. Ele é meio triatleta, mas eu gosto, mas muito abaixo, porque não conseguiu números. VH, para mim, ele entrou bem, e o Cassiero entrou muito abaixo do Renier, principalmente porque não tinha alguém para dar suporte a ele. E Igor Gomes também entrou mais ou menos, né? E o 2-2 foi justo. Como eu falei, o Remo atacando era como cortar um pão com faca sem ponta, sem serra. E em números, antes de darmos um veredito e comentar certas coisinhas. O Remo teve 42% da posse contra 58% do Atlético. O Remo deu 12 chutes, o Atlético 10. Desses 12 do Remo, 4 foi no gol e só 2 do Atlético que foi. Os 2 do Atlético foi gol e o goleiro Everson fez só 2 defesas. Chutes próximo ao gol ficou empatado 4-4. Chutes dentro da área, chances criadas dentro da área, 8-7 para o Remo, e chutes de fora da área 4-3 para o Remo. O Remo ele buscou mais, ele tentou mais, porém sem efetividade. Que, meu Deus, que joguinho ruim. Mas antes de irmos para pontuações e até uma curiosidade legal, pontos que eu quero destacar. O Cassiera, ele é um cara que, se for para continuar no time do Atlético, o Atlético tem que formar um time em torno dele. Porque o Cassiera, para mim, ele não consegue fazer muito bem um pivô, sabe? Ele é um centroavante bem, manda a bola para ele que ele marca. Mas esse que é o problema do Atlético, ele não consegue mandar muitas bolas para ele, e as poucas que manda o Cassiera perde, porque se o Cassiera
fosse um cara muito bom, ele não estaria por aqui. Igual o Haaland, acho que se você der 3 chances para ele, um gol sai. O Cassier, você precisa de umas 10. E ainda tem que ser chances bem claras. Porque se for chances minimamente difíceis, você sabe que ele vai perder. Então, se ele for para ser mantido na próxima temporada para o Atlético acho que tem que trazer um meio de campo mais articulado, um meio de campo que consegue dar mais passes. Está praticamente garantido com o Fred na próxima temporada, assim que acaba o contrato dele no Fenerbahçe. Mas o Fred, para mim, não é esse cara de cruzar a bola, igual uma referência tipo um Toni Kroos. Claro que o Fred nunca vai ter a qualidade dele, mas em estilo de jogo, o Fred não é o cara para achar passes longos e tudo, conectados. Ele é mais uma função muito parecida para mim do Matheus Pereira. Um cara que vai ter números baixos, mas que você com certeza vai sentir falta quando não jogar, porque é ele que conecta os pontas até o meio atacante e se bobear até com o centroavante para ter as boas chances. Para mim, o Fred vai fazer mais essa função do que ser um bom Toni Kroos de achar o passe para o cara decidir. Ele vai ser o cara que vai ajudar o outro jogador a decidir, não ser o cara que vai te entregar a bola para você decidir. Mas o ponto que eu queria tocar do Renier, eu espero não estar falando nenhuma merda, o torcedor atleticano pode discordar de mim, mas eu sinto que aos pouquinhos o Renier vem melhorando. O Igor Gomes teve o jogo do Juventude, foi um bom jogo, mas no geral o Igor Gomes sempre padrão do Igor Gomes, não sei se dá para dizer abaixo ou acima, mas a questão do Renier, eu sinto que aos pouquinhos ele vai se soltando. E eu acho que fica uma crítica ao Barba, porque sim, tem que ter a questão do atleta, mas acho que igual Dudu, Scarpa, né, o próprio Igor Gomes, eu acho que falta um certo carinho, um certo refino do Barba em conseguir fazer esses caras recuperar. O Atlético está tentando vender, né, para liberar o caixa e tudo deles. Acho que é justo, porque são jogadores velhos, né, não vão ter mais evolução, se tiver uma evolução bem pequena e tem salários altos, e acho que pelo projeto que o Atlético pretende ter com o Barba, ele precisa trazer jogadores mais jovens, já que a base do Atlético é bem complicada. Mas no geral é isso. O Atlético agora tem 29 pontos, 11º colocado, do G5, inclusive comparado com o Cruzeiro, o Atlético está a 4 pontos, já do Z4 o Atlético está a 7. O campeão, né, acabou, né, tudo, mas acredito que depois da Sul-Americana o Atlético vai enfrentar meio que um adversário direto, que é o Grêmio, que está lá embaixo no Bololô, e um pré sim, bem rapidinho, eu acho que dependendo do que como vai ser as coisas, talvez a sua paciência atleticana pode estar acabando com o Barba. Eu ainda acho que ele tem que ser mantido. Acredito que, claro, a diretoria tem isso, a torcida em si tem uma consciência disso, mas acho que falta um esclarecimento, uma confirmação da diretoria que nesse ano não é para buscar nenhum título, até nas Copas e onde vai. No Brasileiro tentar pegar uma vaga na Sula, que eu acho um caminho mais fácil do que ir direto para Libertadores. Porque enquanto não fizer essa diretoria, muito torcedor vai ter a cobrança de levantar um título, ainda mais que o Mineiro não vai vir com um título de consolação. Então, acredito que o Atlético precisa esclarecer para que o Barba não tenha uma pressão por parte de alguns torcedores. Eu imagino, eu subentendo isso, espero estar certo que, sei lá, a cada 10 torcedores atléticos, 7 compreendam que, de 7 a 8, melhor dizendo, possam compreender que o trabalho do Barba será construído a partir da próxima temporada. Vamos dizer que nessa ele vai meio que apagar incêndio com água, sabe? Então, assim, espero que, né, ele possa ter uma continuidade no ano que vem, que ele consiga trazer certos atletas para ele, ou senão que ele consiga, na base, trazer alguns atletas, recuperar outros. E eu acredito que você poder... como eu posso achar uma palavra certa? Você poder dar uma crítica maior a ele a partir do ano que vem. Nesse ano, acho que você pode sim criticar métodos dele,
mas você não pode pegar muito pesado com ele. Acho que a partir do ano que vem as críticas podem sim ter um peso maior, uma cobrança maior, porque querendo ou não, a partir do ano que vem, o COI já vai estar adaptado nesse ano e no ano que vem, querendo ou não, ele vai sim trazer algumas peças ou retirar peças que para ele não tem necessidade. No mais, é isso. A parte do Atlético está finalizada. Se você quiser continuar prosseguindo para ver o que houve com o Cruzeiro, América e a Atlético, é só prosseguir no vídeo, porque o próximo agora que a gente vai falar é do seu rival. E o que falar do grande trabalho de Arthur Jorge? Cara, eu dei umas travadas aqui que eu tava pensando no que falar, que eu não deixo nada roteirizado das falas que eu dou, só os números e tal. Mas ontem, no Dia dos Pais, às 11 horas da manhã, num calor infernal, um calor vindo quinto dos infernos, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol e vence. Mas o jogo em si foi um jogo que o Cruzeiro domina. Ele, como eu posso dizer, ele domina o Mirassol, dando chances ao Mirassol. O Mirassol, ele, principalmente no fim, depois que marcou o seu gol de pênalti, ele criou bastantes chances, porém o Cruzeiro foi, no segundo tempo, moldando o Mirassol. Ele deixava o Mirassol ter essas chances para pegar o Mirassol num contra-ataque. E, através disso, ele aproveitou bastante. O Tomazelli, que é o goleiro do Mirassol, muito ruim, né? Já deixa aqui esclarecido ao Mirassol, tente achar um bom reserva para o Walter ou na base. Ou contrário, porque vocês têm Muralha e esse Tomazelli que, meu Deus, com esses dois goleiros no elenco, para que inimigos? Mas o jogo em si foi mais isso, o Cruzeiro se contendo também bastante, porque vai pegar quarta-feira o Flamengo, uma equipe muito melhor, uma equipe que tem um banco muito vasto, então tem mais opções do que o próprio Cruzeiro, que é um time de cobertor muito curto, mas o Cruzeiro conseguiu sim controlar tanto o ritmo dos seus jogadores, o ritmo que eles iam correndo e tudo, quanto o jogo em si. Mas e a nota de cada atleta? Antes, falar da estreia do uniforme que eu gostei, mas não gostei, porque eu gostei, igual, pra mim é um uniforme bonito, a homenagem meio, né, só para passar um pouco. Mas eu tiraria a parte sem amarelo, ou colocaria um outro tom de azul, ou até tiraria, deixaria só aquele. Mas no quesito design, eu achei um design muito parecido com o Nike do que com Adidas, né, por parte da fornecedora alemã. E o que eu não gostei do uniforme, não que ele é feio, para mim ele é bonito, nota 7,5 a 8. É porque é um uniforme branco. Ah, não é branco, é meio que. Como é que fala? Ah, não é um total branco, branco. Não é igual essa parede aqui do fundo, que é bem branca. Mas, cara, foda-se, é bem branca a blusa. Tem uns detalhezinhos mais azul assim, mas é uma camisa que eu acho que erra muito aqui no Brasil. Acho que boa parte é culpa da torcida, que é chata com questão de cores. Sei lá, se o Cruzeiro lançasse um uniforme verde, as pessoas já iam reclamar, sendo que eu usei o Marco como exemplo, que tem a ver com a história do clube, porque a própria blusa de comemoração em homenagem à seleção brasileira, em homenagem não, né? Que essa que é em homenagem à seleção, mas
A camisa que praticamente é a camisa das cores do Brasil para o Cruzeiro. Muita gente reclamou, muita gente gostou. Eu achei até legal a homenagem. Acho que poderia ter tido um trabalho maior, igual aquelas partes em branca que tinha na blusa. Se trocasse por azul, ficaria mais parecido com o do Brasil. Mas muita gente reclamou, então assim. Inclusive eu achei que aquela seria usada, não essa. Acho que poderia o Cruzeiro buscar mais cores alternativas, igual na época da Umbro tinha um cinza, sabe? Igual teve aquela até azul com chumbo, que acho que falta um pouco isso. Acho que o grande problema da Adidas como fornecedor é que acho que falta um pouco de ousadia pro Cruzeiro e até autenticidade, porque essa é uma camisa do Cruzeiro que, pra mim, se você tira o escudo do Cruzeiro e põe do Pelotas, buscando o time com as cores que tem da blusa, passa bem despercebido. Você tira a Betfair, deixa só a Adidas, a branca, amarela e azul, e põe o símbolo do do Pelotas, passa, do Rosário Central passa, acho que não passa tanto porque o Rosário Central é coque, mas não vem ao caso. Então assim, é uma blusa para mim bem 7,5 a 8. Eu deixo no 7,5 muito por conta disso, que para mim terceira camisa tem que ser algo mais extravagante, algo que seja ousado, mas que você lembre do time mesmo não tendo associação com o time, sabe? Ou se não, por exemplo, igual o São Paulo lançou, em homenagem ao Rogério Ceni, foi uma boa, porque é um uniforme mais preto, né? Coisas assim. Como o Cruzeiro é bicolor, não tem motivo para lançar com terceira cor, então acho que o Cruzeiro tem que buscar mais alternativas alternadas. Mas chega de falar de blusa, vamos falar dos jogadores. Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Vidal fizeram a linha de defesa. Romero e Zé Lucas fizeram a volância. Arroio, Matheus Pereira e Quente fizeram o meia ofensivo. E o Bruno Rodrigues foi o centroavante do Cruzeiro até a vinda de Caio Jorge. Já o Mirassol veio com Tomazelli, Reinaldo, Gabriel, João Vitor e Elias os defensores. O meio-campista com Denilson, Casonotti, o Alisson e Eduardo. Sim, Eduardo e o Alisson que jogaram pelo Cruzeiro. Fernandinho e Bruno Santos foram seus atacantes. E cara, individualmente o Otávio para mim passou bem despercebido. A única grande defesa que ele poderia ter feito era pegar o pênalti e não conseguiu. Mas fora isso, bem eficiente. Acho que dá para fazer um vídeo só do Otávio, eu consigo fazer durante a semana. Fagner, João Marcelo e Jonathan Jesus para mim muito bem na sua partida. O João Marcelo para mim melhor, tá? Para mim conseguiu mostrar que defensivamente o Cruzeiro tem bons nomes na zaga. Vidal jogando como volante, acho que a recomposição dele estava boa, mas na hora que ele ia tentar alguma coisa no ataque, eu não achei grandes coisas, mesmo que ele tenha dado assistência. Romero para mim estava bem abaixo, inclusive eu acho que o Romero ele está começando a entrar em um declínio que é normal na carreira. O Zé Lucas eu gostei da estreia, achei muito boa, tá? Ele me lembra bastante igual o que o Romero faz, tanto que o Romero estava fazendo a função de Lucas Silva, o Zé Lucas a função dele, e mostra que o Romero tem uma sombra e o Lucas Silva não. Na verdade o Lucas Silva até tem, mas não faz tão bem quanto ele, que é o Mateuzinho para mim. O homem que toda lesão, meu Deus, é as piores do mundo. Enquanto jogador, sei lá, tem cansaço muscular, o Mateuzinho está fora de jogo porque o fêmur dele quebrou em 3, o cara quebrou 10 costelas, o cara torceu o pescoço, o cara capotou de carro e quebrou os 2 braços. Essas são as lesões do Mateuzinho que sempre surpreende. E para mim ele deveria ser o substituto do Lucas Silva. É uma pena que quando coloquei de volante, coloquei para fazer a função do Romero. Arroio 15 muito abaixo para mim. Não sei se era por conta do calor que tava, né? Porque BH esses dias, meu Deus. Mas ambos bem abaixo. Matheus Pereira na média, né? Não brilhou tanto, mas né, não chegou a ser um bagre. E os que entraram? O Roas entrou só para deixar o Vidal tomar água mais cedo. Lucas Silva entrou bem,
Tanto que quando ele entrou, o Romero deu uma melhorada, porque aí trocou as funções, o Lucas Silva fez a função de cadenciar e o Romero de marcar. O Caio Jorge entrou e fez uma boa partida, acho que desde a volta da Copa, e se bobear até desse ano, uma das melhores partidas dele para mim. Se você discorda, pode colocar aí nos comentários o porquê. O Wesley estreou bem, o João Costa, 6-7, uma partida boa, né? Acho que bem. Acho que ele conseguiu jogar até bem, estava no calor infernal, então não dá para cobrar tanto dele, mas acho que foi uma boa partida. E o Bruno Rodrigues, 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 o Bruno Rodrigues. Vamos para números. O empate em posse de bola, 50-50. O Mirassol deu 13 chutes contra 11 do Cruzeiro. No gol, o Cruzeiro deu 3 chutes, o Mirassol 4. O Otávio fez 3 defesas, o Tomazelli nenhuma. Chutes próximo ao gol, 6-4 para o Cruzeiro. Chutes dentro da área, um empate em 8-8. E chutes fora da área, 5-3 para o Mirassol. O Arthur Jorge, ele vem fazendo algo que é bem de se orgulhar. Ele se orgulhar, a torcida aclamar. Acho que está tendo um leve... como eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Mas os jogadores... Me fugiu a palavra, mas a torcida está, acho que, elevando ele um pouco demais. Quase um status de ídolo, que para mim ainda não é tão bem longe. A não ser ganhar Libertadores, aí acho que você pode... Se ele ganhar Libertadores, no ano que vem ganhar uma Copa do Brasil, um brasileiro, aí eu acho que já dá para você colocar no quesito técnico como um cara para ser lembrado. Muito bem lembrado, no caso. Mas o que ele vem fazendo é algo muito bom, tá? Acho que tem-se uma expectativa nesse segundo turno agora, ou melhor, segundo trimestre, porque não é só brasileiro, porque o cara saiu de último com o Cruzeiro, de último colocado com 4 pontos, e sem conseguir vencer um único jogo, foram 4 empates com o Tite, para o quinto lugar com 33 pontos, a 2 pontos do G4, dá para se dizer que não é para qualquer um. Acredito que se visse outro treinador, talvez o Cruzeiro estaria na briga lá embaixo, bastante constante, porque o time do Cruzeiro é um time que agora está, para mim, melhorando ofensivamente. Acho que o meio de campo deve ser uma preocupação para a próxima temporada, mas o Cruzeiro, ele até o momento, no primeiro turno, quando o Arthur Jorge chegou, ele tinha jogadores muito discrepantes. Porque se saísse um Sinisterra, entrava um Marquinhos, se saísse um Arroio, entrava um Wanderson, se saísse um Caio Jorge, entrava um Chico da Costa. Então, assim, o Cruzeiro, ele tem caras que você tem um cara nota 8 e entra um cara nota 2. Tem um cara que você fala, esse jogaria em uns 15 times do Brasileirão, enquanto um que você fala, esse aí jogaria nem na Chapecoense. Então, assim, o Cruzeiro estava conseguindo para mim moldar o elenco para ser mais coeso. Eu gosto de ter um nota 8, um cara nota 6, um que você sabe que o jogo vai cair, mas não vai despencar. E isso que ele vem fazendo é um grande trabalho a ser aclamado. Acho que muito cruzeirense eleva um pouco também o status dele para quase ídolo sem nada, igual fez com o Léo Jardim, o que agora se mostrou um grande erro, né? Mas acho que fora isso, o Cruzeiro ontem conseguiu jogar bem. Agora tem o Flamengo, que vai ser um duelo extremamente interessante. E só para não ficar devendo, o Cruzeiro está a 2 pontos do Flu no G4, a 11 do Z4. Inclusive, se ele na próxima partida vencer, eu já vou parar de contar o Z4 e vou considerar só ficar de fora de competições internacionais, tá? E o Cruzeiro mantém uma invencibilidade contra o Mirassol de 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. E o Cruzeiro ainda não perdeu em casa para o Mirassol, claro, poucos jogos, mas não perdeu. Acho que no mais é isso. Acho que não tem muito assim o que se criticar. Talvez só o Cruzeiro buscar talvez um lateral para o lugar do Rojas. Talvez o William permaneça. Acho que o William pode ter uma renovação anual.
que o William, mesmo contra a Chape, jogou bem. Acho que o William vira uma opção para quando você do outro lado não tiver. Eu diria até que o Cruzeiro poderia adaptar o William para jogar no lugar do Rojas, porque para mim ambos são bem parecidos. O Rojas eu diria com uma qualidade um pouco melhor para voltar do que o William, mas são caras para mim muito parecidos. E acho que em algum jogo que o Cruzeiro também quiser usar três zagueiros, você ter o William e o Rojas vai fazer uma diferença boa. E até se você precisa atacar mais, ter o William é bom, então eu não dispensaria o William. E o Cruzeiro já vem fazendo, e eu acho que ele deve reforçar mais no ano que vem, que é o meio de campo, porque querendo ou não, o meio de campo do Cruzeiro é até bem envelhecido. Acho que o Matheus Pereira tem 27, o Gerson já tem 30, o Lucas Silva acho que tem 35, o Romero acho que tem 30 ou 31. Então o Cruzeiro tem que, para mim, buscar no próxima temporada meio-campistas melhor, mais jovens para ir refinando, para quando os seus ídolos virem aposentar ou ir para o México, ir para os Estados Unidos, ir para a China, ir para o Japão, você já tem um cara que consiga pelo menos fazer a função dele bem. Talvez não com os mesmos refinos técnicos, não da mesma maneira de jogar, mas que consiga contribuir positivamente. Agora fica-se a expectativa para quarta-feira contra o Flamengo, é também em casa. O Cruzeiro que espero que consiga demonstrar sua força e conseguir essa vitória. E nos vemos até lá. Vai ter o pré-jogo, vou comentar do que eu espero tanto dele quanto do rival, que o vídeo foi o primeiro, por critério de o Atlético jogou primeiro, o Cruzeiro jogou agora. E você que quiser, como você é rival, se quiser rir um pouquinho, eu vou falar da parte da desgramenta do América Mineiro. Então, mas se você não quiser, a gente se vê no pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo. Então, torcedor do América, você está preparado para jogos terça-feira às 9 horas da manhã? Ah, porque o América vai jogar Premier League, Série A, Ligue 1, Bundesliga? Não, você vai jogar a Série C. Eu venho com um grande pesar, né? Vim com isso, né? Algo forte. Mas é porque o América não tem nenhuma evolução. O América conseguiu uma vitória meio que na sorte contra o Goiás, que ganhou de 1-0, um jogo que o Goiás pressionou mais do que tudo, né? O América foi mais pressionado do que você, conversando com seu gerente de vendas. Mas assim, cara, que aí tem o jogo, no caso, sábado contra o Botafogo, que o Botafogo no primeiro tempo pressiona muito, até que se cansa. Aí nisso o América ele começa um pouco bem, nisso ele deixa o Botafogo retomar o jogo um pouco. O Botafogo vira nesse pouco que retomou, depois deixa o América jogar e o América não joga, porque o América, meu Deus, o ataque do América é tão eficiente quanto uma camisinha furada. Então, assim, o, o América, se você considerar o jogo, eu não lembro se eu gravei o do Goiás, se eu estava passando mal ou não, mas se você desconsiderar o do Goiás, é sempre a mesma coisa, é cansativo. É algo assim que você fala, não, de novo, perdeu de virada de novo. Estava ganhando, tomou uma virada, estava pressionando e não conseguiu marcar. Entra Mastriano e William Bigode não arrumam nada. Cara, é a mesma coisa sempre. Ah, Demi, por que você tá com a roupa do São Paulo com as coisas do Botafogo de Ribeirão Preto? Porque, com todo respeito, torcedor, mas o seu time tá foda. Eu usei pra meio que não fazer chacota, mas tipo, foda-se. Foda-se. O América não consegue não é presentear, não consegue nem. Me fugiu a merda da palavra, mas ele não consegue nem, sei lá, honrar o torcedor, de fazer uma partida boa, de entregar, de tentar fazer algo diferente. Não, é a mesma coisa.
É o time do América que no último lance é passe, o cara não consegue chutar, o cara fura. O cara manda a bola lá para depois do estádio. Acho que a expectativa dele é conseguir chutar a bola para cair fora do estádio. Porque, meu Deus, o América não tem solução. Eu acredito, no caso, até pro vídeo, que começou um vídeo conjunto, mas o que será usado vai ser o clássico contra o Atlético para, né, no título, porque, cara, é complicado e eu fico muito decepcionado porque o América, se você voltar início da década de 2020, o América estava, você pensava que estaria na crescente, você pensaria que seria igual o Coxa tá, um time que tá sempre indo para a Sula, um time que é meio que uma pedrinha no sapato, um time que quando você vence suando a camisa. E hoje o América, sei lá, tá perdendo para Ponte Preta, tá perdendo para Londrina, tá tomando goleada do CRB. Quando enfrentou o Juventude, que era o pior ataque, perdeu de goleada. Foi goleada ou foi 2-0 ou 3-0? Nem lembro agora. Mas assim, o América, ele é recordista em quebrar tabus. Nos outros, não, nele mesmo. Ele pega um tabu e vai de cara no tabu. E eu tô falando isso tudo porque se você pegar qualquer vídeo meu do América, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu sempre repito a mesma coisa. O América pressiona o tempo inteiro, deixa o adversário pressionar um pouco, toma gol, volta a pressionar e perde. E perderá, perdeu. E coloque nos comentários todos os verbos com a palavra perder, que é isso que o América conhece. O América só tem 2 vitórias fora de casa. Não, perdão, uma em casa e uma fora. Esqueci essa aí, foi em casa. Mas assim, inacreditável. Antes da gente falar dos atletas e tudo, de números, uma curiosidade. O Roberto Lousa só tem uma vitória contra o Tencate. Essa foi a 5ª vitória do Tencate. Eles têm 3 empates e o Lousa só ganhou uma vez dele, em confronto direto. Agora o América está a 14 pontos do Ceará, que conseguiu se recuperar e tem uma leve gordura no Z4. Ele é o 16º com 25 pontos. O Botafogo consegue a sua 3ª vitória seguida em casa e a 3ª vitória seguida no duelo, né? E, cara, que joguinho ruim. O Botafogo veio com o Vitor Souza, Gabriel Inocêncio, Erickson Silva, Wallace, Patrick Bray, que jogou no Cruzeiro, muito ruim inclusive, Matheus Salles, Moreles, Wesley Pinheiro, Rafael Gava, Zé Hugo e Hugo. Já o América veio com Gustavo, Dalbert, Sousa, Manuel, Felipe da Hora, Felipe Amaral, Paredes, Eliazares, Iago Souza, Paus e Paulo Vitor. E entraram o Tobias, o Pinheiro, o Persson e o Mastriani com o William Bigode. E por que eu fiz isso? Dos titulares, um que eu até achei a nota dele muito injusta, tá? SofaScore. É o da Hora. Pra mim, o único que jogou bem. Fez o gol contra, isso dá muito ponto negativo, mas assim, o único que tentou na defesa. O único que pra mim se salvou. O restante é tipo, uma partida ok, e os outros, né? Dalbert, Avenida Dalbert. Dalbert estava uma avenida. Inclusive os 2 gols saem do lado dele. Tanto que o Dalbert fez o gol contra no escanteio, mas no lance de escanteio que surgiu do Dalbert. Tanto que depois de tomar 2 gols que o Lusa tira o Dalbert. O Dalbert, você vê que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E deu muita merda. Deu uma trolha gigante. Nossa, o Tobias que entrou no lugar dele entrou bem, porque ele também fazer pior que o Dalbert é papo de mandar o cara pro Tahiti para jogar. Meu Deus. Se bobear, se contratar um cara do Tahiti, sei lá, do Quinguistão, da Eslovênia, do Chipre,
sei lá, um cara da Islândia, da Groenlândia joga melhor que o Dalbert. Eleazar, que marcou o gol, ele não estava muito não, mas depois do gol deu uma leve melhorada, mas sentiu o gol e voltou do jeito que estava, bem ruim. Bigode, Mastriani e Paulo Vitor. São 3 atacantes que o América tem. Se juntar os 3 não dá um Ribamar. Ah, mas o Ribamar é horrível. Primeiramente, o Bigode está fazendo já a hora, tá? Ele é inimigo do INSS, tá? Sei lá, se o América conseguir trocar ele no Nenê, talvez dê bom, porque pior que o Bigode não pode ser. Paulo Vitor não tem futebol para mim para jogar nem no futebol do Vietnã. E o Mastriani não tem futebol nem para jogar no futebol uruguaio. Ah, por que uruguaio? Pesquisa o lance do futebol uruguaio. Literalmente o lance que escapou, aconteceu um acidente. Que os caras chutou a bola para fora e acertou um carro. E para mim o Mastriani não serve nem para jogar aí. Se bobear, o Mastriani não consegue jogar nem no futebol do Suriname. Que centroavante que a função é fazer gol, que não consegue fazer essa função. Em números, 55% de posse para o América contra 45% do Botafogo, 14 chutes do Pantera contra 9 do Coelho, dos 14, 4 no gol contra 3 do Coelho, o Gustavo fez 2 defesas, o Vitor Souza 3, chances na pequena área 4-2 para a Pantera, chutes próximo, eu confundi, chutes próximo ao gol 4-2 para a Pantera, dentro da área 10-6 para o time do Sócrates e 4-3 de fora da área. A situação do América também que eu não consegue nem chutar de fora da área. Então, sobre a América é isso, não vou me estender, porque não é que estender, é só se for para enrolar vou inventar coisas para o vídeo render, porque fora isso, o time do América é uma pura decepção. E para mim o jogo que vai fechar o caixão dele está fechado. O Botafogo colocou no buraco e quem vai terminar de enterrar será o Atlético. E vai ter pré-jogo dos dois, tá? Vou fazer bem próximo do clássico. E quem diria, né, há 10 anos atrás, se você... 10 anos não. Se você voltasse em 2020 e falasse, o América vai cair para a Série B e o Atlético vai estar melhor do que ele. Com certeza hoje você estaria no hospício, né? E depois do tempo se inocentaria. No mais é isso. Nos vemos no próximo domingo para falar de possivelmente mais uma derrota do América, porque é só isso que o América tem. E quando enfrenta time do Z4 empata. Bora falar dessa grande vitória do Esquadrão de Aço. Eu não vou negar, quando é para martelar no Alex, eu martelo mesmo, mas tem que respeitar ontem o Alex, jogando às 11 horas em São João del Rei. CBF, você é maluca. Se BH já tá uma sauna, imagina no interior de Minas. Mas contra o Criciúma, tô usando a camisa mesmo porque eu perdeu, mas inclusive bela camisa da Volto. E o Atlético consegue um grande resultado que eu não imaginaria que vinha, né? Da sequência que eu falei, era vitória contra a Ponte, talvez um empate contra o América e uma derrota para o Criciúma. Ele já bateu 4 pontos, talvez pode bater 7. Será que vai bater 7? Vamos descobrir no próximo vídeo do pré-jogo que eu vou fazer entre Atlético e América. Se você viu o pós-jogo da América, por curiosidade, falei que vai ter e vai ter bem próximo do jogo. E como foi o jogo em si? O Atlético fez algo que eu odeio. Ganhou. Mas não muda o fato de eu odiar essa estratégia de vou ficar atrás da parede o máximo que der. E se me der uma oportunidade de atacar, eu ataco. Eu odeio essa estratégia. Mas tenho que admitir que hoje deu certo.
Hoje os 3 zagueiros do Alex deu certo. O Criciúma, ele até tinha chances. Ele até chegava a criar, ele até chegava no ataque, mas perdeu uma bola ali, um chute bloqueado ali, uma bicuda para cima, o cara chutando para fora. Então, assim, é uma baita vitória. Embolou um pouco as coisas lá em cima, acho que está 3 pontos de diferença do Vila pro Criciúma. O Atlético agora diminui um pouquinho os pontos para poder entrar na briga do G6, igual eu falei, acho que não entra, mas eu acho importante competir para tentar entrar, para dar uma moral pro time. No final vai ter uma novidade, que quem viu o jogo já deve saber, mas vamos falar dos jogadores em si, porque foi um jogo do Criciúma, igual, se você está acompanhando tudo, primeiramente, meus parabéns, obrigado, eu agradeço por ter assistido tudo aqui. E, segundamente, o exemplo que eu usei de Remo e Atlético, usaria aqui. O Criciúma atacando a defesa do Atlético era como você tentar cortar um pão com a faca sem serra. Que você sabe, a faca deixa o pão estraçalhado, feio e tudo, e foi isso o jogo. Um Criciúma que tentava criar, perdia, o Atlético que saía nas suas costas, e as únicas 2 chances que deram certo de verdade, deram gol. Ou seja, o Criciúma tem que trocar seu goleiro, mas vale se destacar também que o Criciúma veio meio alterado, ele não veio 100% titular. E quem protagonizou essa vitória de ontem? Luan Poli, Jonathan, Beleze e Jean Paul na defesa. O meio de campo com Zeca e Enzo fazendo como alas, Negruz e João Miguel. E o ataque com Pedro Oliveira, Carlinhos e Cauã Rodrigues. Depois entrou o Dixon Vera, o Apojan, o Lindy e o Jota. E também o Diogo. E o único titular para mim ruim, que todo mundo jogou bem, mas o único ruim para mim foi o Carlinhos. O Carlinhos estava explorando demais, não estava pegando as chances e criando bem para mim. Não estava conseguindo ir nos contra-ataques jogar bem. Cauã Rodrigues e o Pedro Oliveira para mim encaixaram muito bem, tem que serem, continuar como titular. O problema do Cauã, acho que o Alverca não, acho que é o Arouca, está querendo contratar ele e o Fortaleza está querendo negociar ele. A Ponza entrou, mudou o jogo, jogou muito melhor que o Carlinhos. O Lindy jogou abaixo do Cauã, mas ainda jogou bem. Enquanto o Dixon Vera, ele jogou bem, mas também abaixo do Pedro Oliveira. O Jota para mim entrou, jogou bem, mudou um pouco a dinâmica do que o Negro estava fazendo. O Diogo Batista permaneceu, igual ele só entrou porque o Zeca estava amarelado. E ele para mim manteve o nível do Zeca, nada além. Mas fora isso, para mim todo mundo jogando bem. Um baita resultado, uma baita vitória. Em números, o Atlético teve uma posse de bola de 36% contra 64% do Atlético, do Criciúma, perdão dizendo. 8 chutes do Esquadrão contra 15 do Tigre. Chutes no gol 2-2. O Lampoli fez 2 defesas, o Pedro nenhuma. Chances criadas na pequena área. Pequena área não, chances próximas ao gol. 11 do Criciúma contra 5 do Atlético. O Atlético deu 4 chutes dentro da área contra 10 do Criciúma. E de fora da área ficou 4 para o Atlético contra 5 do Criciúma. Você vê que o Criciúma pressionou muito, mas né, na hora final cagou. Né? O Atlético agora é o 10º colocado com 31 pontos. Está a 2 pontos do G6 e 11 do Z4. Então, uma vitória contra o América possivelmente já coloca o time na briga. O Alex, que ainda não perdeu o Eduardo Batista, se não me engano, esse é o 3º jogo com 3 vitórias. E o Atlético conquistou sua primeira vitória contra o Tigre. Antes só tinha 2 empates e uma derrota, agora é 2 empates e uma vitória, que mantém a sequência de 3 jogos invictos do Atlético. E eu até ia fazer um vídeo, que eu vou até comentar um pouco aqui, que é que o Alex deveria sair. Ainda tem essa mentalidade? Sim. Como o Alex faz para me tirar dessa mentalidade? Ganhe com esse mais 3 jogos seguidos, que aí e jogue bem, propondo o jogo, principalmente em casa. Fora de casa, fazer estratégia bumbum na parede, vou atacar 2 chutes e se for gol é isso, não, o empate tá bom. Fora de casa eu entendo, time limitado,
cobertor curto, os reservas são bem questionáveis. Então, tudo bem, mas em casa, para mim, é obrigatório os times de casa propor jogo, coisa que o Alex não faz. Então, acho que tem que propor jogo. E 4 vitórias já me faz mudar de ideia. Mas, para mim, o Alex teria que sair por conta disso. Acho que o Atlético ele precisa de um projeto, de alguém que faça o time jogar mais ofensivo. Porque fazendo o time jogar mais ofensivo, além de trazer o olhar de pessoas para o que mais vende, que é seus pontas, seus atacantes, até os seus meios mais ofensivos, que vai fazer com que interesse e você possa cobrar um valor até que mais alto por conta deles, querendo ou não, é feio você ter um projeto que o seu time só defende. O Bahia é considerado uma SAF ruim porque não ganha nada e o time só perde. A SAF do Vasco é a mesma coisa, do Botafogo agora é a mesma coisa. Então, assim, acho que dá para colocar a SAF do Atlético aí? Comenta aí, de torcedor do Atlético ou do Cruzeiro Atlético América que chegou até aqui. Que se você tiver chegado, muito obrigado. Pra mim, sabe? Pra mim, ele tem que mudar para propor jogo. Ele tem que, pra mim, tentar jogar melhor. Sei que sem o Ronaldo Tavares é difícil. O Ian Lucas, né, agora não jogará mais. Você só tem igual agora o Pedro e o Cauã, mas acho que o Aposan pode entrar como titular no lugar do Carlinhos. E acredito que ofensivamente o Atlético tem peça. Igual o Lindy e o Dixon Vera entraram bem. Tem o Max também, que acho que ele está lesionado. Ele tem a leve lesão, mas pode voltar. Então, assim, o Atlético tem opções de ataque, mas é uma opção do Alex não utilizadas. Então, acho que isso tem que mudar. O Atlético tem que mudar, tem que ser mais ofensivo para mim. E como eu falei, como está a 2 pontos, salvo engano do Goiás, de entrar na briga do G6, o Alex tem que mudar e entrar nessa briga. Mesmo que você não suba, só o fato de você competir já dá uma moral para você trazer atletas mais fáceis, porque eu sempre lembro, o Atlético ano que vem vai jogar o módulo 2. O módulo 2 jogará no segundo turno. Então o Atlético tem que tentar fazer um caldo no primeiro turno, porque o segundo turno vai ser difícil, vai jogar em estádios longe, daí depois, por exemplo, ele saiu lá de Maceió contra o CRB e tem que ir até o Triângulo Mineiro, tem que enfrentar o Maimoré, tem que enfrentar o Ipatinga, não, Ipatinga caiu, né? Tem que enfrentar o Democrata Pantera. Então, assim, vai ter viagens muito longas, tem que fazer um caldo no primeiro turno, e para fazer um caldo no primeiro turno tem que ter bons atletas. E para ter bons atletas você também tem que ter um bom treinador que saiba propor jogo, na minha concepção. Mas não vou me estender muito nas críticas, porque também é pai você só criticar o cara quando ele consegue a vitória, que no caso do Atlético, uma vitória jogando bem, uma vitória jogando uma boa estratégia, bom futebol não foi, né? Mas uma boa estratégia, um jogo em que ele conseguiu fazer algo bom que é ganhar do líder, então vamos pegar leve. Mas no mais é isso. Torcedor do Atlético, a gente se vê no pré-jogo do América. Mas se você chegou até aqui e quiser acompanhar os próximos pré-jogos que terá, é só se inscrever e sempre entrar no canal para ver se tem algum vídeo, porque o YouTube tem hora que ele não manda. No geral é isso, nos vemos no pré-jogo.